Nos próximos capítulos da novela Minha Fortuna é Te Amar, tudo começa logo depois que o Gustavo está na casa da Constança e olhando a ultrassom em suas mãos ali, e nesse momento a Constança chega, puxa da mão dele e pergunta o que é aquilo ali e o que aquilo significa. O Gustavo tenta até tomar aquilo da mão dela ali e diz que ele entregue isso a ele porque aquilo ali é seu filho. A Constança tenta até sorrir ali e diz que seu filho, como assim seu filho? Porque ele não pode ter filhos. Gustavo apenas diz que ela devolva a ele aquilo ali. A Constança, revoltada ali, ela diz que sente até pena do jeito dele, que ele se apaixonou pela primeira que ele achou naquele bairro ali. E então, nesse momento, ela vê que tem um isqueiro ali, ela pega e com essa foto nas mãos, ela vai se saindo ali e o Gustavo percebe que ela vai tocar fogo naquela foto. Então, ele diz a ela que ela não faça isso, que ela não se atreva a queimar a sua foto. A Constança diz que a Soledade está mentindo para ele, que os sonhos que ele tem de ter um filho do seu próprio sangue vai se tornar em cinzas, igual aquele pedaço de papel. Então ela joga aquele pedaço de papel em um frasco de vidro ali que se queima por total e o Gustavo fica ali, olha, em choque, sem saber o que fazer. E já em outra cena, logo depois que o Simba recebeu uma proposta do Adriano para que ele entrasse lá na casa da Natália e do Vicente e fizesse um estrago ali, então é justamente isso que ele faz. Agora ele entra na casa da Natália e do Vicente e ele e o Simba dá ordem para que eles quebrem tudo ali e levem alguns objetos, só que infelizmente nesse momento é quando a Natália chega bem na hora. Então ela, quando vai entrando ali, ela nota uns barulhos, algumas coisas como fossem uns vidros se quebrando ali. Então ela volta, fecha o portão e decide emburacar, bicho, tem coragem de entrar, mesmo escutando aquela bagunça toda ali, sabendo que tem alguma coisa de errado, ela decide entrar. Quando ela entra, ela se dá de cara com aqueles homens todo encapuzado ali, com uns pedaços de pau na mão ali, e ela diz que não façam isso com a casa dela, e o Simba diz a ela que ela não se atreva a se mexer ali, porque senão vai ser pior para ela. Então os capangas do Simba começam a dar voada ali e o Simba se aproxima da Natália e diz a ela que ela solte esse celular imediatamente e não ligue para ninguém, senão ele vai dar uma sabugada nela ali. Então é isso que ela faz, ela solta o celular ali e depois ela consegue dar uma sapecada no Simba ali, que fica meio desorientado. A Natália, ao perceber que o Simba tá meio desorientado, então ela pula em cima dele ali para puxar a sua máscara, e é aí quando ela faz um arranhão no pescoço dele e o Simba consegue se soltar, pega o pedaço de touca ali para dar uma sabugada novamente na Natália, mas o Vicente, como um herói, chega naquele momento ali, agarra o Simba e fica ali segurando pelo pescoço. Nesse momento aí, inicia uma luta entre eles dois ali e o Simba consegue de alguma forma se soltar, pega um canivete ali, aponta para o Vicente e a Natália entra em desespero e avisa ao Vicente que aquilo ali é uma faca e manda o Vicente ter cuidado. O Vicente dá um chute na mão do Simba, conseguindo tirar aquele canivete da mão dele ali e pula em cima do Simba. O Simba consegue pegar de volta o seu canivete e continua ali, ó, para aí a briga entre eles dois. Nessa luta aí, o Simba em algum momento consegue se soltar e até fere um pouco o braço do Vicente, e a Natália com aquele pedaço de toco ali até ameaça e ela até tenta dar uma sabugada no Simba ali, só que ele consegue ir embora a tempo. O Vicente se levanta ali desesperado e pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que tá tudo bem, e o Vicente diz a ela que então ela fique por ali, que ele vai atrás desse desgraçado porque necessita saber quem é, e a Natália diz a ele que ele não faça isso porque é perigoso, mas o Vicente diz que vai sim, porque precisa saber quem é esse desgraçado. Só que quando chega lá fora, o Simba, quando vai saindo, o Mário vem chegando com seu carro e sem querer dá uma sapecada no Simba ali, que cai ali no chão. O Mário sai preocupado e tenta ajudar o Simba. Por sua vez, o Simba, quando vai se levantando, do outro lado ali o Vicente diz ao Mário que ele pare esse rato ali, e quando ele se descuida é quando ele leva uma sabugada ali na cara e o Simba sai nos pinote.
Só que o Vicente, ele diz a Valentina que fique lá com a Natália, porque nesse momento ele vai atrás desse cara ali e sai na carreira, e o Mário diz a mesma coisa para ela, que fique com a Natália, que ele vai com o Vicente. Então nesse momento é justamente o que a Valentina faz, ela entra e quando chega ali, a Natália está desesperada com o toco na mão ali, até levanta para dar uma sabugada ali. A Valentina diz a ela que ela fique calma, que agora vai dar tudo certo. A Natália fica desesperada ali, sem saber o que fazer, e a Valentina também fica revoltada ali, chama até uns palavrões ali com esses caras e diz que o Vicente e o Mário foi atrás deles, e a Natália continua desesperada ali, e pior ainda, porque ela fica acreditando que alguma coisa de ruim pode acontecer com eles. A Natália diz que não conseguiu se defender dele, mas quando ia tirando sua máscara, ela conseguiu fazer um arranhão no pescoço dele. Na rua ali, continua a carreira, então ele entra no beco ali e o Vicente sai atrás do Simba e eles caem no mó de lixo ali e começa de novo aquela briga. O Vicente, por sua vez, ele demora muito para puxar aquela máscara ali do Simba para descobrir logo que de fato é ele, então pega ele, dá uma encipuada ali, dando ele na parede ali igual uma lagartixa ali, e o Mário também chega, e é nesse momento quando o Vicente diz: agora sim a gente vai descobrir quem é você. Só que quando ele pensa em tirar a máscara, os capangas do Simba chegam ali e continua uma baderna terrível ali entre eles. Então é quando um dos capangas do Simba ali puxa uma arma, aponta para eles e diz que é para eles soltar o Simba nesse exato momento. O Vicente diz que tudo bem, que vai soltar, e o Simba dá uma cotovelada ali no busto do Vicente, e então eles todos saem na carreira ali, deixando o Vicente e o Mário nesse momento sem saber o que fazer. O Mário então se aproxima do Vicente e pergunta se ele está bem, e o Vicente diz que sim, mas que tem que capturar aqueles caras ali, e o Mário pergunta se ele está bem novamente e se ele tem certeza disso, porque isso é o que mais importa, e o Vicente responde ele que sim, que está tudo bem. Quando a Formigão está de bobeira e o Simba aparece do nada ali e já vai questionando ela, que pergunta ao Simba que moral ele tem para vir ali questioná-la. O Simba fala que agora eles são um só, e a Formigão questiona ele, como assim eles são um só? E o Simba diz que já está sabendo que ela fez um teste de gravidez e que está grávida. A Formigão diz que sim, que fez esse teste, que o filho é do Vicente, e o Simba diz que ela não pode fazer isso com ele porque ela sabe muito bem que esse filho não é dele, do Vicente. A Formigão diz que ele está ficando doido, e o Simba diz que ainda não está doido, mas que pode ficar a qualquer momento se ela continuar com essa história que o Vicente é o pai desse menino. O Simba diz que está ali apenas reivindicando o seu papel de pai dessa criança e que ela não pode impedir que ele seja o pai desse menino. A Formigão novamente diz que ele está completamente louco e pergunta se ele pegou alguma droga, e diz para que ele vá embora porque senão o Vicente pode chegar ali a qualquer momento. O Simba responde que não está nem aí e que então ele chegue logo, porque assim eles resolvem logo essa história de uma vez por todas. A Formigão diz a ele que por favor que ele não venha agora estragar a vida dela com essas loucuras dele. O Simba repete novamente que ele é o pai sim, e que ali não tem nada de loucura, e que não é preciso nem ela se casar com ele, mas que ela assuma que esse filho é dele, porque ele é capaz de gritar para o mundo ouvir ali que ela é uma pilantra e que usou ele para fazer o que ela queria, e depois foi ali e depois descartou ele. A Formigão manda ele se calar, e o Simba, que está decidido a não se calar, e diz que vai revelar ao mundo que esse filho que ela espera é dele. A Formigão tenta até fazer um trato com ele ali para que ele fique calado, porque senão ele vai estragar esse plano que ela tanto estudou para que desse certo e que tudo saiu conforme ela planejou, e agora ele não pode chegar ali assim do nada e estragar tudo. O Simba diz que não quer estragar nada e que apenas quer que ela assuma que esse filho é dele, e a Formigão continua falando que esse filho não é dele, que ele pare dessa loucura e que fique quieto e calado, porque senão o Vicente pode chegar ali a qualquer momento e escutar tudo. O Simba, revoltado ali, joga ela na cama e começa a lhe ameaçar, e diz que está faltando a paciência dele porque ela não pode ter usado ele assim do nada e agora lhe descartar como um lixo. A Formigão diz que ele não faça isso porque ela não pode apanhar, porque ela está grávida e pode perder ele. O Simba diz para que ela deixe de ser dramática, porque ele não está fazendo nada e apenas está colocando ela em seu devido lugar, e alerta ela que vai dizer sim a todo mundo, inclusive ao Vicente, que esse filho que ela espera é dele.
Formigão diz novamente a ele ali que esse filho não é dele e o Simba manda ela parar imediatamente de ficar dizendo isso, que esse filho não é dele, porque eles dois sabem muito bem que esse filho é dele sim, e diz que ela não pode negar. E novamente ele diz que além de falar toda a verdade para o Vicente, que esse filho que ela espera é dele, ele diz também que vai contar que ela pagou a ele para matar a Natália, e diz que vai dizer também que ela forjou aquele abuso para que apenas conseguisse colocar o Vicente nas mãos dela, e diz que vai dizer que foi ela mesma que quem se submeteu a mandar ele e o Simba fazer tudo aquilo com ela para que o Vicente se sentisse culpado e ficasse com ela para o resto de sua vida. A Formigão pede a ele que ele não maltrate ela assim e que deixe ela em paz, e pergunta quanto ele quer para deixar ela em paz. O Simba fala para ela que agora não se trata mais de dinheiro, porque o que está em jogo é esse menino e que não vai abrir mão dele por nenhum dinheiro desse mundo, e que ela pode até ficar com o Vicente se ela quiser, mas que não vai permitir que ela dê a outro homem a responsabilidade de criar um filho que é dele. E diz novamente a Formigão que esse filho é dele e pergunta se ela vai assumir ou não a verdade. A Formigão, igual um raio de pilha ali, fica todo o tempo repetindo a mesma coisa, que esse filho não é dele, que esse filho não é dele, e sim do Vicente. O Simba diz que não é do Vicente, que ela sabe muito bem disso, e que agora mesmo ele vai contar tudo ao Vicente, porque já não está aguentando mais essa indiferença dela com ele, e que quando ela precisou dele, ele estava ali para ajudar ela, e que agora ela está desprezando ele como se ele fosse um lixo e negando que ele seja o pai. A Formigão pergunta se ele ainda não entendeu que se ele contar tudo isso para o Vicente, o plano dela estará destruído. O Simba diz que o problema é dela, porque foi ela quem escolheu isso, e que agora os interesses dele é que vem em primeiro lugar, porque já fez o que ela queria e agora quer a compreensão dela e mais consideração, porque ela não teve nenhuma com ele e agora tudo acabou, e que ele vai contar assim toda a verdade ao Vicente. A Formigão suplica que ele não faça isso, porque senão ele vai estragar a vida dela mais do que está estragada. O Simba repete que a escolha foi dela e que ela poderia ter evitado tudo isso, só que não, ela preferiu esconder isso dele, achando mesmo que ele não iria descobrir tudo. A Formigão diz a ele que não quis esconder nada dele, que ele pare dessa loucura, porque esse filho não é dele e é do Vicente. O Simba diz que agora mesmo ele vai contar para o Vicente toda a verdade, e é aí onde a Formigão diz que tudo bem, que vai revelar para ele toda a verdade, que esse filho não é do Vicente, e o Simba diz que agora sim as coisas estão melhorando, e a Formigão diz que esse filho não é do Vicente, mas que também não é dele, do Simba, que fica confuso, e então ela revela que esse filho não é do Vicente, não é dele, do Simba, porque esse filho é do Adriano, e se ele inventar de tocar nela outra vez, ela vai contar tudo ao Adriano e ele vai ter que se ver com ele. O Simba olha para ela e pergunta se ela acha mesmo que ele tem um pingo de medo do Adriano, e que vai mostrar para ela agora, revelando tudo, que ele é um homem de verdade, que vai contar ao Vicente, e que ela pode dizer o que quiser ao pela-saco do Adriano, porque ela vai ver o inferno que vai ser tanto na vida dele quanto na vida dela, da Formigão, porque ele está decidido a acabar com tudo. Logo depois que o Mário, o João, o Cláudio estão conversando ali sobre um falso assalto que fizeram na casa da Natália, e a Valentina diz que o ladrão levou um arranhão no pescoço, e se lembra que o Simba está com esse arranhão, e ficam chocados. E a Olga, por sua vez, que é cúmplice de tudo isso aí, ela fica toda hora para ali, rodeando tudo e escutando toda aquela conversa, até que o Vicente chega. Nesse momento, todos se calam, e o Vicente, percebendo o silêncio ali, logo ele questiona por que eles ficaram calados. O João então revela tudo ali, que foi o Simba quem invadiu a casa da Natália. Então eles decidem ir até a casa do Simba, que por sua vez, nesse momento, está ligando para o Adriano, que também é cúmplice de tudo isso aí. E o Simba logo questiona ele o porquê que ele não atende seu telefonema, porque faz tempo que ele está ligando e nada dele atender.
O Adriano faz de conta que está conversando com um sócio ali, porque a Natália está bem ali, olha, e ele não pode dar bobeira, mas o Simba está revoltado ali e responde ao Adriano que ele está precisando de dinheiro e que tem que ser muito, porque ele tem que se mandar imediatamente dali. O Adriano, mais uma vez, ele tenta disfarçar ali e diz ao Simba que mais tarde eles se falam, e o Simba diz que não, que nada de mais tarde, porque o que ele quer é agora mesmo. O Adriano então responde a ele que então não vai ser possível, e o Simba diz a ele que não está nem aí se ele pode ou não, mas eles vão sim se encontrar em 1 hora no lugar onde ele já sabe onde é, e que é muito bom ele não dar para trás para ele e lhe deixar esperando ali, porque isso não vai ser bom para ele, para o Adriano, e fala para o Adriano ali que ele não vai querer que ele e o Simba abra a boca, não é verdade? O Adriano não responde nada e o Simba apenas desliga o telefone na cara dele ali, e quando vai saindo, o Vicente vem com o João ali cuspindo fogo para tirar limpo toda essa história. O Simba, por sua vez, dá um olá para o Vicente e pergunta o que foi que aconteceu, e o João diz que não foi nada, que apenas estão visitando ele ali, mas o Vicente, pavio curto ali, pega no cangote do Simba ali revoltado, que tenta se soltar, e o Vicente, logo depois de ver a marca no pescoço do Simba, ele diz que então foi ele, né? Chama ele de desgraçado e taca o cacete pra cima do Simba ali, que pede para que ele espere um pouco e pergunta o que foi que aconteceu. O Vicente continua falando ali que ele e o Simba é um maldito covarde, que ele entrou na casa da Natália para lhe querer fazer mal. O Simba então pergunta o porquê que ele guarda esse povo lá na casa dele, e diz que essa gente não pertence àquele bairro e que eles têm que ir embora dali imediatamente. Então o Simba dá uma budurrada no João ali e ameaça fugir, mas o Vicente é mais rápido do que ele, lhe segura, dá-lhe um puxão, chama ele de desgraçado e diz que ele não vai a lugar nenhum, e taca lá porrada no Simba ali e inicia um UFC. O Vicente manda ele ficar de pé ali, e o Simba fala para ele que se ele deixar ele ir embora, ele garante que vai falar para ele toda a verdade, quem está de fato lhe enganando. E enquanto isso, o Adriano, que ainda está lá na casa da Natália e planejando como se livrar do Simba, ele fica ali, olha, calado, e a Natália pergunta se está tudo bem e quem foi que ligou para ele. O Adriano, sempre enrolando a Natália ali, ele diz que isso é coisa de trabalho e que ela não precisa se preocupar com isso porque é coisa de trabalho. A Natália então pergunta se é o Elias, e que ele, o Elias, mantém ele muito ocupado, e questiona o Adriano se ele se sente seguro e gosta muito de trabalhar para o Elias, né? O Adriano se aproxima da Natália, chama ela de amor e diz que ele não trabalha para o Elias, e fala para ela que ele e o Elias são sócios, e pergunta se ela entendeu. A Natália fica sem saber o que falar ali, mas mesmo assim, depois de um tempinho, ela muito desconfiada ali, ela pergunta que negócios são esses que ele está fazendo com o Elias, e o Adriano se enrola todo para responder ali, mas diz que é apenas negócios de importações e etc. E depois, para ele logo se sair daquela conversa ali, ele diz a Natália que já vai, mas que em breve ele voltará, e diz a Natália que qualquer coisa, mas qualquer coisa que ela precisar, que ela não hesite em lhe chamar, porque ele vai ficar ali bem atento. Mas a Natália responde ao Adriano que não, que ela não vai precisar de nada, e agradece a ele. O Adriano então diz a ela que tudo bem, mas que ela se cuide, e dá um tequinho no rosto da Natália, que fica feito uma parede ali dura ali, porque de fato ela não aceita essa reaproximação do Adriano. Então logo depois que ele sai, ela limpa o rosto ali com muito nojo, e o Adriano nesse momento lá fora recebe a ligação da Formigão, ele atende e pergunta o que moleste ela quer agora com ele. A Formigão diz ao Adriano que descobriram tudo, e o Adriano, todo perdido ali, pergunta do que ela está falando, e a Formigão fala que é do imbecil do Simba, e revela para o Adriano que todos já sabem que foi ele e o Simba quem invadiu a casa da Natália, e alerta o Adriano que se pegarem o Simba, ele vai contar tudo, que trabalha para ele e para o Adriano, e que ele e o Adriano tem que deter o Simba imediatamente. A Formigão dessa vez está usando o Adriano ali, porque na verdade ela sabe que se o Simba for pego, ele vai dizer toda a verdade, que o filho que ela está esperando é dele, do Simba, e não do Vicente. Então ela usa o Adriano para deter o Simba, para que assim ela livre a cara dela ali, porque na verdade ela não está nem aí para o Adriano, que por sua vez vai atrás do Simba para colocar um ponto final em toda essa história.
O Simba, logo depois de falar um monte de coisas sobre a Olga ali, ele diz ao Vicente que ele fica com a cara de idiota ali, e o Vicente pega novamente no cangote dele ali e diz para que ele lhe explique melhor tudo o que ele está querendo dizer ali. O Simba responde a ele que sim, que ele vai lhe contar tudo, mas que para isso ele vai ter que deixar ele ir embora, porque ele não quer terminar atrás das grades. O João diz para o Vicente não confiar nele, mas o Vicente está meio confuso ali e faz pressão no Simba que a polícia já vem a caminho ali e que ele vai ter que dizer tudo agora, e taca o cacete para cima do Simba ali, que pede ao Vicente que por favor que ele lhe escute, e o Vicente diz a ele que o Pepe foi parar atrás das grades por causa dele, e o João diz ao Simba ali que ele vai pagar por tudo o que ele fez. O Simba diz ao Vicente ali que ele merece saber com que classe de mulher ele vai se casar, mas o Vicente nunca quer escutar nada sobre a Olga e diz ao Simba que ele se cale porque ele não quer escutar nenhum sermão dele ali. O Simba, sabendo que não vai ter nenhum tipo de acordo ali, e ele tenta ganhar a confiança do Vicente falando logo tudo ali, e diz ao Vicente que naquela noite que a Olga diz que mexeram com ela é tudo mentira, porque ele e o Simba estavam com ela e que foi ele quem fez aquilo, e que ela, a Olga, também mandou ele acabar com a senhorita Natália. O Vicente, agora chocado ali, ele solta ele e pergunta aqui como assim, e pergunta novamente o que foi que ele disse. O João diz ao Vicente ali que ele não acredita no que aquele miserável está falando ali. O Simba diz que tudo o que ele está falando ali é a pura verdade e pode jurar pela mãe dele que está lá no céu, e revela para o Vicente ali que estava escondido quando ele chegou com a Olga, e nesse momento ali quem chega e fica escondido é o Adriano, e já vai apontando para eles ali, porque na verdade ele está esperando uma oportunidade para matar o Simba, e o Simba diz ao Vicente que solte ele porque a polícia está chegando e que ele não quer ir parar na cadeia, e diz novamente ao Vicente que ninguém fez nada contra a Olga porque foi ele quem fez, que ela pediu para que ele fizesse tudo aquilo com ela para que assim ele, o Vicente, se sentisse culpado. O Adriano continua apontando ali para eles, mas de início sem sucesso de atirar, e o Simba diz que o que a Olga fez foi para enganar ele, para que ele ficasse preso a ela por toda a sua vida, e é aí quando o Vicente pega o Simba pelo pescoço, o Adriano diz que é agora ou nunca e solta o dedo para cima ali e acerta de cheio no peito do Simba, que cai, e o Vicente e o João ficam todos confusos ali, sem saber de onde saiu essa bala. A polícia chega nesse momento aí e o Vicente fica em choque, dizendo para o Simba aguentar, porque vão levar ele até o hospital, e o Simba fica agonizando ali, mas ele e o Simba, sabendo que não vai aguentar por muito tempo, ele pede ao Vicente que por favor que ele cuide do filho dele, e que ele e o Vicente não deixe que o filho dele termine assim como ele. O Vicente diz a ele que tudo bem, que ele pode ficar tranquilo, mas todo perdido ali, o Vicente pergunta se ele tem um filho e quem é. Então é aí que antes de morrer dá tempo que o Simba revele tudo ali e diz ao Vicente que o filho que a Olga está esperando é dele, do Simba, e logo em seguida ele morre indo se encontrar com o capiroto ali e deixa o Vicente chocado com essa notícia. Logo depois que o Adriano ter feito uma armação contra a Natália, contratando o Simba para que ele entrasse dentro da casa dela ali e estourasse tudo, para que agora ele chega ali, para aí, com um monte de eletrodoméstico ali para tentar convencer a Natália que está ali apenas para lhe ajudar, e a Natália, muito confusa, ela diz: espere aí que eu não estou entendendo por que tudo isso aqui. Então o Adriano diz a ela que ela não se preocupe, que tudo isso ali é dela, que é para lhe ajudar. A Natália, por sua vez, não gosta de nada daquilo ali e diz a ele que não é bom ele fazer aquilo ali porque está deixando ela em uma posição sem ela saber o que fazer, e o Adriano diz a ela que não se preocupe, que fique tranquila, tudo aquilo é dela ali e tudo que ele está querendo fazer é apenas para lhe ajudar. A Natália, com a vergonha da gota serena ali, porque nesse momento o Mário está ali, o Omar, a Valentina e a sua filha Andréa, ela pede para que eles saiam e deixe ela e o Adriano um pouco às sós ali, porque eles precisam conversar.
Quando todos eles saem ali, então a Natália fumegando ali, saindo fogo até pelo nariz ali, ela diz ao Adriano que ele não precisa ajudar ela e que nada daquilo ali ela vai querer, porque em nenhum momento ela está pedindo e nem pediu a ajuda dele. O Adriano, se fazendo que está preocupado com ela, ele pergunta a ela se ela não está entendendo que num momento desse ele não pode deixar ela sozinha e tem que lhe ajudar. A Natália aponta o dedão para ele ali e diz que ela já esteve em uma situação muito pior do que aquela ali e ela conseguiu seguir adiante. Adriano, revoltado ali porque achava que tudo isso aí ia ser bem fácil para ele, então ele diz a ela que ela deixe o orgulho dela de lado ali e que aceite isso ali e deixe de ser tão orgulhosa. O Adriano continua falando ali que esse é um momento muito importante dela tomar suas decisões e que ele anda muito preocupado que ela e suas filhas andem morando ali naquele maldito bairro. A Natália fica olhando seriamente para o Adriano ali, sem entender se ele tomou o remédio dele naquele dia ou não, e o Adriano diz a ela que tomou a liberdade de comprar um apartamento para que ela e suas filhas se mudem naquele mesmo dia. O Adriano, como sempre, se fazendo de vítima ali, de coitadinho, e mostrando ser agora um homem fiel a ela, presente, tudo que vocês imaginar aí. Então ele se aproxima dela e diz que fez tudo isso com muito gosto e que agora sim, quando ela se mudar e ir morar em seu novo apartamento, eles vão poder ter um pouco mais de tranquilidade e conforto. A Natália diz que tem uma pergunta para fazer para ele e que ele tem que responder com toda a sua sinceridade, e ele diz que sim, que ela pode perguntar. A Natália então seriamente olha para ele ali e questiona ele de onde ele está tirando tanto dinheiro para levar essa grande vida de luxo ali. De início, o Adriano fica sem resposta e a cena rapidamente vai lá para o Vicente, que chega logo depois da morte do Simba, e ele olha para Olga ali, que é assustada, chama ele de amor, e o Vicente por sua vez fica só ali, olha a cara dele seriamente olhando para ela. Antes que eu dê continuidade aqui e você veja a cena que a Olga vai ser desmascarada pelo Vicente, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu vi que há pessoas que acreditam que o Vicente deveria terminar com a Olga. Então você, na sua opinião, se você acredita que o Vicente deveria terminar com a Olga, não precisa você fazer nada. Agora, se você acredita que o Vicente deveria terminar a sua vida ali ao lado da Natália, deixe aí o seu gostei. A cena antes que o Vicente responda qualquer coisa, a Olga volta novamente para o Adriano, que diz a Natália que ele está conseguindo tanto dinheiro porque ele está trabalhando muito duramente de dia à noite, e a Natália questiona ele que isso não pode ser porque ele estava devendo muito. O Adriano rapidamente, ele tem um plano ali, responde a Natália que ele teve uma reunião com seus credores ali e nesse momento eles deram a ideia a ele, ao Adriano, que eles deveriam deixar ele com o pouco de dinheiro que ele ainda tinha para que ele pudesse assim voltar a crescer novamente. A Natália questiona ele e diz que não é tão pouco dinheiro assim porque ele está com condição financeira para comprar uma casa daquele tamanho tão imensa. Natália ainda questiona que ele teve condições suficientes para comprar tudo aquilo ali e ainda pagar o hospital lá do Lorenzo. Adriano começa a ficar sem saída ali e a Natália diz que ele também pagou as dívidas da Regina e que não consegue entender de onde foi que ele arrumou tanto dinheiro. O Adriano diz novamente que fez uma reunião ali, que algumas pessoas ele pôde pagar de imediato, a outras não conseguiu passar de imediatamente e foi parcelado ali, e que ela fique tranquila porque agora ele se associou com o Elias. A Natália sorri e diz que sim, que o Elias tinha que estar no meio ali. Ela olha para o Adriano e pergunta se ele pode dizer a ela que negócios ele está fazendo com Elias. O Adriano arregala os olhos para ela ali e diz que já falou para ela e vai repetir que tudo que ele está trabalhando com Elias agora é com importações. O Adriano começa a se fazer que está preocupado ali e diz a ela que não está entendendo o porquê de tantas interrogações ali. O Adriano nesse momento fica sem resposta, balançando sua cabeça como se fosse um calango, e a cena volta lá para o Vicente, que nesse momento continua com a cara invocada ali pro lado da Olga, que percebe que ele está muito estranho e pergunta a ele o que foi que aconteceu e o porquê que ele está com essa cara.
O Vicente responde a ela que porque aquele dia ali é um dia muito difícil para ele e ela pergunta o que foi que aconteceu e se ele conseguiu falar com o Simba. O Vicente responde a ela que sim, só que atiraram no Simba e que levaram ele para o hospital lá da prisão. A Olga demonstra ali ficar desesperada e pergunta a ele o que e quem foi que disparou. A Olga dentro dela ali acredita que ela está torcendo para que o Simba morra, então é justamente o que ela pergunta ao Vicente, se ele, o Simba, está bem e se ele acha que ele vai morrer. O Vicente responde a ela que na verdade ele não sabe e que a polícia não encontrou ainda ninguém. E diz a ela que descobriu um monte de coisa com o Simba e que inclusive ele tinha cúmplices. Olga vai se aproximando do Vicente e tenta até tocar nele, mas ele se afasta dela e ela diz a ele que está com muito medo de toda essa situação. O Vicente diz a Olga ali, para o desespero dela, que antes que o Simba desmaiasse ali depois daquela bala que ele levou, ele revelou um monte de verdades a ele. A Olga fica zoiuda pro Vicente ali e o Vicente diz que o Simba acabou contando para ele tudo e a Olga pergunta a ele o que foi esse tudo que o Simba contou para ele. O Vicente então começa a responder que o Simba contou tudo para ele, como por exemplo sobre sua loja, sobre o Lorenzo e que foi ele, o desgraçado do Simba, quem golpeou o Lorenzo e não o Pepe. A Olga ela sabe muito bem ali que está com seus momentozinhos ali contados, mas ela fica tapeando ali e diz que isso é uma boa notícia e que agora que eles sabem de toda a verdade, então vai ser mais fácil tirar o Pepe lá da prisão. O Vicente diz a ela que sim, que isso é muito bom, mas que estão esperando o Simba se acordar para que ele confesse tudo ali e eles possam tirar o Pepe lá da prisão. Como já dito aqui, a Olga com certeza está com Fahrenheit ali cortando um prego ali, então ela diz ao Vicente que isso é muito bom escutar isso e que em breve o Pepe ficará livre, então ela questiona o Vicente ali o que mais foi que o Simba revelou para ele. O Vicente diz que sim, que ele revelou outras coisas para ele e pergunta se ela, Olga, quer saber o que foi. Então nesse momento é quando o Vicente então engrossa a voz ali e olha seriamente para Olga e diz que o Simba também revelou para ele que o filho que ela, Olga, está esperando é dele, do Simba, e não dele, do Vicente. Olga, por sua vez, sabendo que está toda lascada ali, então ela se joga no chão e pega na mão do Vicente e diz que por favor, que ele tem que acreditar nela porque ela está falando toda a verdade. O Vicente puxa ela e diz que ali não tem nada de verdade. Olga diz que sim, que está falando a verdade, que ele nem ao menos quer escutar ela e diz que o Simba sim violou ela e que não podia contar nada para ele porque o Simba estava ali ameaçando e que ele estava com muito medo. O Vicente responde a ela que não, que ele contou para ele toda a verdade, que foi ela mesma quem pediu para que o Simba golpeasse ela porque ali tinha um plano para fazer ele, o Vicente, se sentir culpado. A Olga se fazendo ali, chorando muito, ela questiona o Vicente que como ele vai acreditar no Simba ao invés de acreditar nela. A Olga fica todo o tempo ali dizendo ao Vicente que não, que isso é tudo mentira, que jamais ela iria fazer isso com ele, que ela ama ele, não sei o que mais lá. Ela fica inventando um bocado de coisa para o Vicente ali, mas o Vicente falta a paciência e diz que não e pergunta o que molesta ele e o Simba estava fazendo no local daquele tão escuro ali. A Olga diz que é porque ele e o Simba estavam loucos para ver ela e que ele mesmo tinha dito que ele estava querendo falar com ela, por isso que ele estava ali esperando por ela. O Vicente fica ali, olha, sem querer ouvir ela, mas ela pede que ele escute, porque logo depois, naquela noite que ele, o Vicente, deixou ela sozinha naquele escuro, foi aí onde o Simba aproveitou ela e que o resto não precisa ela contar, porque ele já sabe o que foi que aconteceu. O Vicente, revoltado ali, ele aponta o dedo e diz que não tinha o porquê o Simba mentir por causa disso. O Vicente de fato ali não quer escutar a Olga porque ele acredita que ele está mentindo, só que me parece que ele fica lá e cá, sabe? Então a Olga diz a ele ali que por favor que ele escute ela e ele diz, então fale, vá, pode falar. Então ela vai, diz ao Vicente ali que primeiro ele inventou toda essa história para que ele, o Vicente, não desse parte dele e a polícia e que ele fez também, se envolveu lá com o Lorenzo, entrou na casa da Natália, fez o que ele já sabe lá e se ele não tivesse chegado a tempo, ele também teria violado a Natália.
Olga ainda acrescenta e diz que se ele e o Vicente não tivessem chegado a tempo, talvez ele tivesse até matado a Natália. Vicente responde a ela que o Simba disse para ele claramente que o filho que ele está esperando é dele e que ele quer agora, nesse momento, a verdade, e grita na cara da Olga ali que ele quer toda a verdade. Então, quando o Vicente deixa na mão da Olga, a Olga tem tendência de que só mentir. Então ela seriamente olha para o Vicente e diz a ele que já falou que toda a verdade é que esse filho que ele está esperando é dele, do Vicente. Não esquece que assim que terminar a novela, temos vídeos novos todos os dias aqui, o que de fato irá acontecer na sua novela preferida. Então vem embora, um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.